Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós temos esse canal aqui que tem o propósito de diariamente nós estudarmos aqui um pedacinho, uma pequena porção. Nós estamos no Evangelho de Marcos, estamos estudando todos os dias uma pequena porção do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos no capítulo 3, do Evangelho de Marcos, do verso 20 ao verso 30, mas nós temos aqui no canal as leituras anteriores que você, eu aconselho, deve acompanhar também para seguirmos essa sequência de leituras. Eu quero começar aqui a nossa mensagem dizendo a você que ainda não é inscrito, que é muito fácil você se inscrever no canal, tá? Aí tem uma parte aí no lado direito aí que você pode dar um clique aí e você se inscreve no canal, é gratuito e nos ajuda também aqui no canal para que a gente possa seguir evangelizando, nos motiva também. Quando você deixa sua mensagem aqui também, o pedido de oração, tudo isso realmente é motivador, tá bom? Eu agradeço aí todas as mensagens que muitos têm enviado para nós aí, tá bom? E se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, também é importante, e deixe o seu like, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, pedimos sabedoria, direção, para que possamos compreender aquilo que está escrito aqui na Tua Palavra. Esses tesouros que estão escondidos aqui, nós possamos encontrá-los e que essa palavra, Senhor, ela se revele ao nosso coração e que hoje o Senhor, meu Pai, venha tocar na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem e curar aquele que está doente, libertar aquele que está cativo. Aliás, eu faço uso da autoridade que o Senhor me deu para, em nome de Jesus, estender as mãos na direção dessa pessoa que está doente para declarar a cura na vida dela agora. Receba a cura e agora, que a doença, as células malignas sejam agora removidas, repreendidas, seja queimado o mal, caia por terra agora, saia da sua vida agora e seja livre, seja curado, seja liberto, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura? Capítulo 3, versículo 20, Evangelho de Marcos. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de espírito imundo. Tá? Então aqui, nós aprendemos aqui algo muito importante e algo que muitos cristãos têm dúvida. Muitos cristãos têm dúvidas com relação a esse
pecado imperdoável, né? Esse pecado imperdoável. Muitos pensam assim, será que muitos que se desviaram, muitos que estão desviados, talvez você até conheça algum irmão que está desviado da fé. Aliás, compartilhe, envie esse vídeo para ele, né? Mas existem muitos que pensam de maneira errada, que cometeram um pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, né? Aqui é mencionado aqui o pecado que é imperdoável. E a maioria deles estão equivocados. Na verdade, o pecado que não tem perdão, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Nós vemos aqui duas histórias em uma. A primeira parte fala da família de Jesus, que ao ver ali que ele e os discípulos, né, Jesus e os discípulos não têm tempo nem para comer, pensam que eles estão fora de si, né? E vão ali para tentar tirar Jesus dali. E nós vemos ali também os escribas, os religiosos, que movidos pela inveja, ali há uma série de conflitos, há um conflito de interesse, né? A popularidade de Jesus está crescendo e os escribas estão incomodados com isso. Eles não estão preocupados não com a verdade, eles não querem a verdade. O que eles querem é conservar a sua popularidade, né? E para isso eles então querem sujar a imagem do Senhor Jesus, pôr em descrédito a imagem do Senhor Jesus, porém com argumentos vazios. Jesus ele mostra aqui para eles que os argumentos deles não fazem sentido, porque se Jesus está expulsando o demônio porque é um demônio, então ele está dividido contra ele mesmo, é um reino que não subsiste, ou seja, não faz sentido o que eles estão dizendo. Mas eles não podiam aceitar que aqueles milagres, que aquelas maravilhas que Jesus operava vinham de Deus, porque assim eles teriam que aceitar a autoridade do Senhor Jesus. Não era o que eles queriam, porque eles tinham os seus próprios interesses que estavam por cima, né, da verdade. O que importava para eles não era a verdade, era os seus interesses, a sua fama, a sua vida, né? E é esse pecado justamente que Jesus condena aqui, né? Eles atribuem a algo de Deus como se fosse do diabo. É impossível alguém, né, receber salvação, até mesmo receber o perdão, se não reconhece, né, a obra de Deus, do Espírito Santo. Se alguém rejeita a obra que o Espírito Santo faz, esse não tem perdão mesmo, né? Então o pecado que não tem perdão é quando eu rejeito a obra de Deus, a obra do Espírito Santo na nossa vida, tá? Esse é o pecado que não tem perdão. Às vezes você abandonou a fé, você deixou de buscar a Deus, você andou por caminhos errados, né? Mas você pode se voltar para Deus hoje e receber o perdão do Senhor. Tá? Agora, se você rejeita Deus, você rejeita Jesus, tem gente que não quer. Irmão, nós temos aqui dois grupos de pessoas representados nessa história. Nós temos a família de Jesus que não entende. Tem gente que ainda não aceita e não crê em Jesus porque ela não entende. Ela ainda não entende o que está acontecendo, ela não entende as coisas, não há um entendimento. Esse é um grupo de pessoas, aqueles que não entendem. Tem muitas pessoas que se afastaram da fé, que deixaram o evangelho porque não entenderam, porque para ela foi levado um evangelho de conquistas e realizações, aonde parece que Deus é que está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Então foi levado um evangelho que ela, por não entender na hora da luta, ela se desviou. Na hora da tentação, ela cedeu, ela pecou, porque ela não entendeu. Então aquele que não entende, há a possibilidade dele se arrepender e ele receber o perdão de Deus. Mas aquele que não quer, não tem jeito. Você não tem como ajudar uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda. Você não tem como ajudar alguém que rejeita a ajuda. Os fariseus eram esse grupo de pessoas. Porque tem gente que não quer, irmão.
Tem gente que não é que a pessoa ela não entende. Ela não quer. Ela não quer. Ela rejeita realmente. Então aí é outro assunto, tá? Mas aqueles que não entendem, eles podem vir a entender e a receber o Senhor. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi alguém que perseguiu a igreja, alguém que mandou matar cristãos, né? Mas por quê? Porque ele não entendia. Ele não tinha o entendimento. Então, por falta de entendimento, ele perseguiu. Mas um dia ele teve um encontro com Deus lá no caminho de Damasco, ficou cego. O profeta foi lá orar por ele. Ele foi curado, ele se arrependeu e se tornou um grande homem de Deus, tá? Então assim, homens de Deus que pecaram, o próprio Pedro pecou negando Jesus. Ali, a Bíblia não fala ali claramente, não, mas o entendimento ali é que ele praguejou contra Jesus. Mas ele se arrependeu, recebeu perdão e foi restaurado. Né? O entendimento, querido, o entendimento. Os religiosos, o problema deles era que eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que aquela obra era de Deus. Mas ainda assim eles escolheram o caminho da crítica, o caminho da mentira. Não rejeitaram a verdade deliberadamente. Isso aí é um problema. Tá bom? Mas você que está ouvindo essa mensagem e que o Espírito Santo tocou no seu coração, o seu entendimento foi aberto, você pode orar aí agora. Nós vamos terminar o vídeo aqui, mas se você dobrar o seu joelho aí agora e pedir a Deus: Senhor, me dá graça para me vencer esse pecado, me dá graça para me voltar aos caminhos do Senhor, pode ter certeza que Ele vai te dar essa graça, tá bom? Muitos dos familiares de Jesus que criticaram Ele ali, mais à frente, quando entenderam, eles se tornaram. Tiago mesmo foi meio irmão de Jesus, que foi um grande apóstolo, tá bom? Bom, forte abraço, compartilha essa mensagem, se inscreve no canal aí, tá bom? Deus abençoe e amanhã a gente continua com um pedacinho mais do Evangelho de Marcos.